Fala pessoal, hoje a gente está aqui com uma BMW M135. É um brinquedo bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre ela e sobre as coisas que a gente fez. Esse carro originalmente tem 320 cavalos, já é um carro que puxa legal, tem uma sensação de dirigir muito gostosa, mas como nos outros vídeos do canal, nunca o original é suficiente, a gente vai melhorar um pouquinho mais ela. Essa daqui a gente montou um projeto full bolt-on. Durante o vídeo eu vou explicar para vocês do que se trata e por que a gente fez isso nesse carro. Só para resumir um pouquinho, a gente saiu de 320 para 470 cavalos, ou seja, um ganho de 150 cavalos. A primeira modificação desse carro foi o intake. A gente fez a substituição da admissão original por uma nova. Eu gosto de usar das BMWs os intakes da FE Power, que eles têm um encaixe perfeito no carro, não precisa fazer nenhum tipo de modificação. O principal é que ele consegue fazer uma captação de ar frio muito boa, o que ajuda no rendimento do motor. Além disso, o ronco dele ficou sensacional. Você começa a acelerar um pouquinho, quando a turbina começa a pressurizar, já consegue ouvir o filtro aspirando bastante ar. E quando você alivia o pé, que a turbina alivia pelo filtro, você ouve o espirro bem alto. Dá só uma olhada. A segunda modificação nesse carro foi o downpipe. O downpipe nada mais é que o primeiro catalisador depois da turbina, que é a primeira restrição do carro. Então, eliminando esse catalisador, a gente consegue que a turbina gire um pouco mais livre e chegue mais rápido na fase ideal de pressurização dela. Então aquela coisa chata de você pisar no acelerador, o carro começar a crescer, a turbina vencer a resistência do catalisador para poder começar a pressurizar, acaba. Então a gente fica com um carro com uma resposta muito mais direta ao pedal do acelerador e um carro que, querendo ou não, vai ter a vida útil da turbina prolongada, porque ela não vai mais precisar fazer força para passar por esse catalisador. A terceira modificação desse carro foi um equipamento para eliminar o atraso do acelerador eletrônico. Aquela coisa chata entre pisar no acelerador e o carro levar um tempinho para começar a andar, acabou com esse equipamento. Ele tem 6 regulagens, então você pode regular de acordo com a sua sensibilidade e o seu gosto de dirigir. Uma coisa muito importante é que ele tem o modo manobrista. Um carro de 470 cavalos não pode ser emprestado para alguém ou colocado na mão de algum manobrista sem algum tipo de proteção, se torna até um risco. A quarta modificação foi o intercooler frontal. Esse carro originalmente já tem um intercooler frontal, mas o volume dele não é suficiente para suprir os 470 cavalos, que era o objetivo do projeto. Então a gente teve que substituir por um maior, com uma capacidade de resfriamento bem maior do que o original. Uma vantagem é que essa peça ela é 100% plug and play, então tirou uma, colocou outra, não precisa fazer qualquer tipo de adaptação. Como vocês podem ver, não tem nada aqui no para-choque que foi feito para o outro intercooler encaixar. O intercooler é uma peça que serve também para proteger o motor. Fazendo a substituição do original por esse daqui, que é o mais top que tem para esse tipo de aplicação, a gente não vai correr o risco de ter um superaquecimento do carro, independentemente da condição que ele vai ser dirigido. Outra coisa legal é o seguinte, às vezes aqui em São Paulo a gente não precisa se preocupar tanto com temperatura, porque aqui tem um clima mais ameno, mas se a gente for para uma região mais para o norte do Brasil, as temperaturas são mais altas. Então esse tipo de peça é indispensável para um projeto, para ele ter um sucesso, para ele não se tornar um problema para o carro, né? Você não tem que ficar indo no mecânico, trocar peça e consertar o carro toda hora. A quinta modificação desse carro serve para a gente juntar todas essas peças que eu falei anteriormente e tirar o máximo de proveito delas. Para isso, eu usei um piggyback chamado JB4, que é o mais top que existe no mercado para esse carro. Com ele, a gente consegue oscilar entre vários tipos de mapa, tanto para rodar mais tranquilo no dia a dia, quanto se quiser ir para um track day, participar de alguma prova, quanto quando quiser acelerar forte. Tem um mapa especial para isso. Então não tem aquele perigo da gente acabar rodando sempre no mapa mais forte para acabar danificando alguma peça do carro.
Então essa função é muito legal e todos esses mapas a gente consegue alterar pelo próprio volante do carro, sem ter que fazer algum outro tipo de modificação, sem colocar botão, sem fazer nada. Então você está com o carro andando, você quer trocar de mapa, quer deixar seu carro original, você vai lá, aperta o botãozinho, o carro ficou original, acabou. Não precisa nem desligar o carro e nem parar o carro. Então é um equipamento que vai cumprir totalmente com a função dele e vai deixar esse carro aqui muito mais forte para a gente acelerar, que é o que mais importa nesse caso. Nossa última modificação se trata de uma válvula no escape. Ela não vai gerar ganho de potência nenhum, mas para fazer um barulhinho legal com o carro, ela é muito boa. Então, através de um botão dentro do carro, a gente consegue abrir e fechar. Com ela aberta, ela faz um ronco bem esportivo, bem grave. Com ela fechada, volta para o ronco original. Você vai ouvir um pouquinho só do barulho da turbina por causa do downpipe. E depois de todas essas modificações, você vai poder colocar um adesivo desse daqui no seu carro, que em português significa que você acaba de tomar um pau feito pela Belfor. Are you listening? Gostou do vídeo? Deixa um like e compartilha. E se você tem alguma dúvida, deixe um comentário ou acesse o nosso site www.performancebyrafa.com.br. Oh, this you crazy mother.